Nelson Liboni, Covid e aparelho digestivo. Ele que tem que explicar pra gente. Tudo bem? Tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, hein? Já faz um tempinho. Nossa, tá tudo bem? Tá tudo jóia. Trabalhando muito? Corrido. Tá uma fase difícil, né? É muita consulta, muita tentativa de ajudar o pessoal. Tá complicadinho. É uma fase que vai passar. Vai passar, né? Vai passar, claro, vai passar. Lógico. Como outras que nós já vivemos, né? Exatamente. Agora, o que tem a ver o corona, Covid-19 e o aparelho digestivo? Então, o vírus, ele tem a transmissão principalmente via aérea, contatos na boca, nos olhos, como todo mundo já sabe. Mas ele também, obviamente, ele vai ser deglutido e algumas pessoas têm esses receptores, né, no esôfago, no intestino delgado e no intestino grosso, que ele pode se instalar, tá? Então, não é incomum algumas pessoas desenvolverem quadros gastrointestinais, tipo por conta do corona? Por causa do corona, porque o meu receptor, às vezes, do pulmão, que tem ali, que é um conversor lá de enzima, que é a angiotensina, está presente ali no intestino. E aí são esses os sintomas, que não tem nada a ver com o que a gente escuta, né? Que são problemas respiratórios e tal. Então, muitas pessoas, alguns começam com esses sintomas e às vezes até retardam a ida à procura ao médico porque eles acham que é uma diarreia comum, né? Tá. Mas normalmente estão com cólicas, diarreia, distensão abdominal, perda do paladar, vômitos e náuseas, né? Isso é uma coisa importante, né? A pessoa perde a vontade de comer, anorexia, né? É uma coisa importante. E aí a pessoa tem que ficar atento. Se vier logo em seguida queda do estado geral, tosse, aí fique atento. Fique atento que pode ser o Covid, né? Agora, se não apresentar nenhum sintomas, pode ter sido o Covid e você só teve o quadro gastrointestinal, né? Tá, então, possível. É aquilo que a gente fala, tá bem clinicamente, vai tratando em casa, piorou, opa, vamos procurar ajuda médica. Tá certo. Acho que a gente tem mais uma imagem. Cuidados ao utilizar banheiros durante a pandemia, banheiros de casa. Não, isso é uma das coisas, porque quando a gente foi feita algumas pesquisas, a pesquisa do vírus nas fezes, elas são mais para estudos universitários, não tem hoje kits. Mas a gente sabe que tem o vírus, então nas formas moderadas você elimina ainda vírus 2 semanas, nas formas mais graves até 3 semanas, e naqueles pacientes com problemas imunológicos, tipo que usam imunossupressores ou que tem algum outro problema, pode demorar mais tempo. Então, se essa pessoa está em casa, por exemplo, ela está eliminando o vírus. A gente não sabe o quanto de contágio pode ter ou não. A gente sabe que tem lá o DNA do vírus, achado através do sistema de pesquisa. Daí a recomendação para que use tudo separado, inclusive o banheiro. Exatamente. Então, quando for usar o banheiro, é isso, não encostar, né, no vaso sanitário, se estiver fora de casa, né, claro, né, evitar papel higiênico comunitário, que é teu. Toque das mãos. Toque das mãos. Nunca apertar a descarga com a tampa do vaso aberta, por quê? Porque na hora que você aperta, aquilo sobe. Isso são coisas para todos os vírus, para hepatite A, que a gente sempre conversou aqui, para parasitose, tudo, né? Então por isso que existe a tampa, para baixar. Usar sempre luva para limpeza pesada, isso é uma coisa importante, e não compartilhar toalhas de mão e manter os cestos sempre fechados, porque vai ter resíduo de fezes. Então o ideal é você usar e colocar em 2 saquinhos plásticos até para não contaminar quem recolhe o lixo em casa, né? Toalha de mão não é higiênico mesmo de vestir, porque inclusive a gente seca o rosto, exatamente. né? Aí o ideal seria aquelas descartáveis mesmo, né? Tá. Ou cada um tem a sua, igual toalha de banho. Exatamente. Agora, então, como tem gente que tem um banheiro, às vezes, para vários usarem, eu acho que quando acabou de usar o banheiro, fazer a limpeza com os produtos, que pode ser água e sabão, pode ser água sanitária, pode ser aqueles limpadores genéricos que vêm com cloro ou com álcool. Não precisa passar álcool, porque você não vai gastar muito álcool. Você usa o álcool para passar nas superfícies da pia, em outros lugares. Na privada não há necessidade. Perfeito. Temos mais uma imagem. Doenças crônicas em época de pandemia. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito no consultório e é assustador, né? Então, a gente tem alguns dados que, por exemplo, 50% dos infartados estão procurando menos hospitais e estão morrendo em casa. As pessoas estão infartando menos? Não, estão infartando. Pessoas que são hipertensas, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm câncer. Os hospitais com câncer caíram quase 60% a procura para fazer quimioterapia, radioterapia. Mas então, por que não? É medo de ir para o hospital? Medo. E assim, hoje, o que a gente tem falado é que os hospitais, principalmente da rede privada, no começo eles tiveram uma fase de grande número de pacientes que estavam indo para lá. Hoje já se controlou essa situação.
Hoje, 80% do movimento do o hospital está praticamente de vazio, né? Para fazer cirurgias, para fazer procedimentos, exames. A gente não fazia antes porque estava guardando insumos, porque a gente não sabia se ia ter máscara, qual que ia ser o impacto nisso. Por né? precaução. Por precaução. Mas hoje já existe todo um cronograma que quando o paciente tem Covid, ele vai para uma outra ala, é atendido por um pessoal que já está preparado para isso. Existe toda uma sistemática dentro do hospital diferente do que, e eu estou vendo assim, o cuidado de higiene com alguns hospitais, coisa que a gente nem fazia, a gente acaba de fazer uma cirurgia, o pessoal limpando, arrumando, então assim, a higiene está dobrada em relação aos períodos anteriores da Covid. Então não é abandonar o tratamento, eu acho que você tem que continuar fazendo o seu tratamento de câncer, tua doença crônica, você não pode abandonar, senão você vai ter uma outra complicação lá para frente, né? Sim. Cirurgias eletivas e emergenciais. Então, o que está acontecendo? Cirurgias emergenciais, as pessoas começam a sentir dor abdominal, falam, não quero ir no pronto-socorro porque eu tenho medo de pegar o Covid lá. E está com uma dor importante, demora demais, aí quando a gente vai operar, a gente acaba operando casos já avançados, né? Então, aquilo que nós falamos, você chegou no pronto-socorro, você já é triado automaticamente, você é separado do outro grupo, então os riscos são muito menores do que era no começo, quando a gente não entendia o que estava acontecendo com o Covid. Hoje a gente já mais ou menos, nesses 3, 4 meses aqui, a gente já entendeu e já fez esse fluxograma. Então, teve um problema emergencial, procure ir logo para não complicar, porque senão as pessoas vão ter complicações mais sérias. E as cirurgias eletivas, elas estavam suspensas e elas começaram a ser autorizadas a serem feitas, tanto por causa dos insumos que nós falamos e por causa dos cuidados. Nós, por exemplo, da equipe cirúrgica, a gente está entrando super paramentado, como se todo mundo fosse Covid. Então, a gente usa aquele face shield, a gente usa a máscara N95, outra máscara. Tudo que está disponível. A gente sai de lá, parece uma sauna, mas a gente faz a cirurgia com toda a segurança, a gente usa mecanismos até para cirurgias laparoscópicas com filtro para não contaminar a sala com pressão negativa para aspirar qualquer aerossol que se crie na cirurgia. Então, a gente tem visto que a gente está começando a fazer as cirurgias e está com segurança para fazer. O que não pode é retardar, por exemplo, uma crise de vesícula, evoluir para uma policite aguda, uma hérnia que está encarcerando, vai ter que operar, um câncer que está obstruindo, porque nós estamos pegando complicações. Então, essas cirurgias eletivas que estavam programadas já estão começando a ser liberadas, né? Proteção no hospital para pacientes durante a internação, não portadores de Covid. Então, quem é Covid, quem é acompanhante, fica lá. E quem é acompanhante, por exemplo, você está lá, você vai andar no hospital, todo mundo sempre de máscara, médico de máscara, enfermeiro de máscara, sempre álcool gel, sempre com todos os cuidados necessários. Então, o hospital está super bem preparado já para enfrentar essa história da pandemia. Então, o hospital é um lugar seguro. Mais que supermercado, seguramente, por exemplo. Exatamente, porque lá você, por incrível que pareça, quando nós colocamos EPIs e fizemos os tratamentos, os enfermeiros e os médicos estão se contaminando menos dos que os que não estão em consultório, porque não estão acostumados. Então, como já existe toda uma rotina, caiu a contaminação da equipe médica, desde que você esteja completamente paramentado e treinado para fazer aquilo. Temos perguntas do pessoal de casa, peço um minutinho, combinou a gravata com você viu? Sempre, né? Perguntas para o Dr. Nelson Liboni, vamos começar? A primeira pergunta da Camila. Uma pessoa pode ter só os sintomas gástricos da Covid-19 e não desenvolver os problemas respiratórios? Pode sim, 3% só dos pacientes, né? E a gente vê muito isso em criança também. Né? Tem muitas crianças que vão ter, porque elas têm menos sintomas, né? Às vezes mais do sintoma gastrointestinal. E assim, metade do grupo que é portador de Covid vai ter os dois sintomas juntos. O que a gente vê é que eles demoram às vezes muito tempo, então eles demoram para ir no médico ver o que ele tem, e aí o Covid ataca mais a parte respiratória. Então, isso que é importante, ficar atento aos sintomas, né? Perfeito. Próxima pergunta da Liliane. Quais os melhores produtos para higienizar o banheiro usado por uma pessoa que contraiu o coronavírus? É o que nós falamos, né? Aquilo agora há pouco, sabão. Água, sabão, limpeza geral, que tem cloro, que tem água sanitária. Não precisa ficar inventando novas modas nem manias, é só uma boa higiene. Fechar a tampa e fazer esses cuidados gerais. Perfeito. Fecha a tampa também é para a vida, né, doutor Liboni? Agora, se eu estiver fora, eu estiver com vontade, também não vou ficar segurando, né? Essa aqui é fazer aquela coisa, usar o álcool gel que está ali, limpar, sentar e acabou. E não encostar em nada, sai, lava bem a mão para não ter o contágio. Como a gente fazia por outras doenças. Perfeito. Então, eu não vou ficar na rua morrendo de vontade de ir no banheiro e não vou. Que não é legal, né? Não é legal, principalmente mulher que faz xixi e tudo mais, né? Sentada. Então, tem que tomar esses cuidados.
Próxima pergunta é enviada pela Márcia. Como diferenciar o intestino solto, provocado pela ansiedade, de um sintoma do coronavírus? Então, normalmente quem já tem esse tipo de quadro de diarreia, distensão, já tinha isso antes do coronavírus, né? Então, não vai mudar. Não vai mudar muito, tá? O corona, você vai ter 3 diarreias por dia, pastosa, não é uma diarreia muito intensa, é um quadro de dor abdominal e até os achados de exames que a gente pede não são muito característicos. A gente vai achar mais, quando a gente vai fazer uma tomografia de abdômen, por exemplo, a gente vai achar um quadro parecido com um quadro inflamatório. A gente vai achar mais quadros pulmonares associados e aí que a gente acaba fazendo o diagnóstico pela tomografia de tórax e não pelo de abdômen. Perfeito. Juliano, tive câncer de intestino e periodicamente faço a endoscopia e a colonoscopia. Tinha que ter feito os exames em março, mas por causa da pandemia desmarquei. Fico preocupado de ir à clínica e pegar o corona, mas também sei que não posso parar o tratamento preventivo. O que devo fazer? Então, como ele já teve câncer, ótimo, já teve um tratamento legal. Então, o que a gente tem feito, assim, algumas quimioterapias a gente tem feito em ciclos menores para expor menos o paciente. A radioterapia tem se aumentado um pouco a quantidade de rádios que a gente faz para não ir tanto se expor. E essas clínicas, elas estão... Quando sai um paciente, faz uma higienização completa, porque eles são imunodeprimidos, né? Então, se faz todo um cuidado para esse tipo de paciente. E é feita uma entrevista antes para esses pacientes, se eles têm febre, se eles tiveram contágio com alguém. Então, todas as vezes que vai lá. Antes de ir para lá para fazer esse cuidado. Então, você não deve parar de fazer o acompanhamento, pelo amor de Deus. Tem que fazer esse tipo de acompanhamento de perto. Então ele deve retomar o quanto antes, né? Sim, sim. E assim, os consultórios é o que a gente está fazendo. Eu não fico com o consultório todo aberto, as janelas, né? Não uso o ar-condicionado. A gente tem álcool gel à vontade, todo mundo de máscara. Então, são esses cuidados que a gente tem que fazer, mas eu não posso parar disso. Senão eu não quero morrer de Covid, mas vou morrer de outra coisa. Exatamente. Não pode, a gente tem que pôr numa balança, né? Perfeito. A próxima pergunta, Adriana. Quem tem gastrite e refluxo pertence ao grupo de risco? Não. O que vai acontecer é que você acaba, às vezes, tendo um pouco mais de refluxo, pode ter um quadro mais, de uma predisposição maior a ter quadros virais, né, por causa que a laringe vai estar um pouco mais sensível, né? Mas não que seja fator de risco, vai ter para outras coisas, influenza, H1N1, mas não o Covid. Agora, doutor Liboni, assim, tendo em vista a sua experiência, a seriedade com que toda a sua equipe trata a medicina e tal, na avaliação de vocês, a gente já passou do pico? Então, não dá para, mais ou menos, a gente entender esse pico nosso, porque a gente não tem dados de uma maneira correta. Sistemática. O que a gente está fazendo é o que a gente fala. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Os Estados Unidos tem 330 milhões. A Inglaterra tem 60 milhões. A Bélgica tem 11 milhões. Então, quando a gente fala de mortalidade, a gente não fala por habitantes. Então, a gente tem que entender que se 80% vão pegar essa doença e vão ficar assintomáticos, 20% vão para um hospital e desses 20%, 5% vão para uma UTI, a gente consegue ter uma ideia que 10 vezes o número, por exemplo, de pacientes que estão lá no hospital, vai ter muito mais gente assintomática. É que a gente não faz sorologia para pegar. O ideal seria fazer sorologia em todo mundo. Para ter o número certinho. E aí você descobriu, 60% da população está imunizada, então ótimo. Então nós já estamos meio que controlando a doença. Mas como a gente não tem números corretos de cada estado, o que é feito na prefeitura, com o estado, os dados são demorados, não é medido diariamente, não é medido semanalmente, então sexta e sábado cai um pouco, aí junta a medida com a segunda-feira, então essa mortalidade tá meio esquisita, né? Estamos às cegas. É um voo meio complicado. O médico trabalha com estatística, não tem jeito. Médico trabalha com estatística. Se eu não tiver estatística, não é o que eu acho. Eu tenho que me basear em cima de números. Então não dá para saber. Tá? A gente vai ver chegar a um determinado número, vai começar a cair o número de mortes, né? Porque a população está imunizada, mas não é a medição correta. É isso que eu falei, medicina é uma coisa muito séria, né? Não existe, eu acho. Não, quando eu vou operar alguém, eu sempre falo, estatisticamente você tem chance disso. Eu não, em cima de um número que a gente põe numa balança e caso a caso a gente vai mudando a nossa conduta. Assim, diariamente, não é uma coisa a longo prazo. Perfeito. Bom, o Dr. Nelson Liboni é médico, cirurgião gastrointestinal. O site do Dr. Liboni é clinicafactum.com.br.
Factum, F-A-C-T-U-M de Maria, clinicafactum.com.br. O canal da Clínica Factum no YouTube é maravilhoso, o canal Clínica Factum, é medicina traduzida em miúdos pra gente, né? Agora tá meio paradinho. Mas assim, a gente pode consultar o que já foi publicado. O bom do YouTube é esse. Isso, né? Perdão, porque a gente pode consultar vídeos do mês passado e tal, que continuam atuais, né? Isso. Muito obrigada, cuide-se, até a próxima. Obrigada, doutor Livone.